Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Open Finance Show, aqui com meu grande amigo Nick. E aí, Nick, estamos entre um feriado e um final de semana, hein? Pois é, Gui. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô bem, Gui. A gente tá cumprindo o que a gente prometeu, né, Gui? Então, não é porque é um feriado e outro e tem uma grande emenda rolando na maioria das instituições aqui que a gente acontece, que a gente vai deixar de fazer esse episódio aqui nosso. Então, vamos lá, cara. Mais um episódio do Open Finance Show. Exatamente, vamos aí, Nick. Então, cara, aqui para esse novo episódio, eu tô pensando o que você acha da gente discutir um pouco sobre dados, né? A gente vê um pouco sobre as questões relacionadas a essa fase, né, que a gente chama aqui fase 2, e ver de fato o que a gente tem, o que a gente pode usar, quais casos de uso a gente pode fazer, vincular também um pouco com o pagamento, né? A gente tem aí o Pix inteligente, que é transferência inteligente, Pix inteligente ali, que é bem relevante para usar dados e conseguir gerar gatilhos de pagamentos, né, que é o principal foco aqui. E aí eu acho que é bem interessante a gente dar uma olhada na documentação, né? Ver ali o que a gente tem Legal. de dados, o que a gente consegue fazer e talvez até ver um pouco do futuro, né? Quais são as informações que a gente vai poder explorar num futuro aí, trazendo esses dados para fazer toda a estrutura de um BFM, PFM, para quem não sabe, né, são os gerenciadores financeiros que todo mundo tem Perfeito. grande interesse em implementar e que grandes bancos estão tentando, né? A gente vê que alguns bancos estão até juntando, né, as ideias de antes era tudo separado, vamos atingir um público B aqui, vamos fazer um aplicativo específico para esse público. Agora a gente vê os grandes bancos trazendo todo mundo para o próprio aplicativo, né? Um aplicativo que tem Perfeito. tudo ali. E eu acho que justamente para ter essa experiência melhor ali, conseguir especificar, agora que a gente está com AI, que a gente tem essa nova fase de tecnologia, possivelmente os bancos Sim. estão pensando que as experiências vão ser mais customizadas, né? Eu vou conseguir customizar sem precisar criar um novo aplicativo. Acho que esse é um grande ponto. Sem um Perfeito. outro aplicativo, a gente vai conseguir customizar a experiência do cliente? Eu acho que sim, né? E isso vem muito com os dados aqui. O que o cliente está Incrível. fazendo, o que ele usa, o que normalmente ele faz no dia a dia dele. Com esses dados eu consigo trazer essas informações e aí com esses dados eu consigo customizar a experiência do cliente. E com essa grande revolução de AI que a gente está vendo, de inteligência artificial, a gente vai ver cada vez mais o banco ou os bancos ou experiências específicas para cada cliente, né? A minha interface possivelmente não vai ser a mesma que a sua, né? O que você Exato, acha cara. disso? Nossa, Gui, você levantou aqui um ponto, realmente uma leitura do que está acontecendo e do para onde a gente está indo, do ponto de vista de experiência do cliente. Né? De fato, cara, acho que o histórico era esse mesmo, né? A gente teve muito esse período em que as instituições iam separando em vários apps customizados, né? O app, aí você tem o app de um banco e o app do banco com a marca do time de futebol que aquele banco patrocina. E aí você tem um app que é só da cor do time do futebol. É um outro app que você tem que instalar, tem que fazer todo o login de novo, né? Aquela coisa de desbloquear o aplicativo. Porque você quer ter o skin do time de futebol. E isso acontecia em várias camadas, em vários níveis, né? A gente teve um período aqui em que a gente tinha o aplicativo do token do banco como sendo um aplicativo separado do próprio aplicativo do Sim, banco, cara. E aí, isso é imagina, doideira. você tem que instalar os dois apps sempre se você quiser realmente movimentar a conta. Não faz muito sentido, né? Então, eu vejo que essa revolução foi vindo junto com a evolução da própria tecnologia, né?
o Android, o iOS, dando a possibilidade de você customizar as interfaces em tempo de execução, sem precisar ser tão formal com a declaração de uma tela, né? Você consegue adicionar novos elementos na tela, como se fosse uma web page mesmo, um site, né? Que a gente consegue facilmente manipular o que tem ali na interface em tempo de execução de uma forma bem simples. Antigamente o desenvolvimento não era tão simples, né? Então realmente era muito mais difícil você manter versões de skins, né? De customização de um mesmo app. E aí, cara, realmente era mais fácil realmente você ter 2 times ali separados e cuidando ali dos flavors, né? Do aplicativo do principal da instituição. E era mais realmente fácil de manter. Hoje em dia, eu acho que o que você colocou é perfeito. A gente tem uma revolução com inteligência artificial, né? Que traz uma super facilidade da hipercustomização, né? Então, eu vou ter um aplicativo que ele é praticamente único para mim. Ele mostra as coisas, né? Na página inicial, por exemplo, de uma forma extremamente customizada para o meu caso. E isso cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está entrando nesse nível de hipercustomização, porque realmente é como se você tivesse uma pessoa desenvolvedora lá na instituição bancária à sua disposição, né? Que faz pra eu você quero a o tela, app né? assim. Exato. E aí Mas consegue fazer isso, né? Mas você sabe onde eu vi isso acontecendo? Não na parte de banco, de fintech que a gente está aqui, mas o Duolingo, né? Não sei se você usa o Duolingo. Sim, cara. Ele muda muito a interface, cara. E de acordo com o humor dele, se você respondeu, fez tudo certinho ali, ele tá felizão, né? Ele mostra os negócios, os negócios lá. Se você não faz direito, o Duolingo tá queimando no inferno, tá ligado? Sim. É um negócio muito legal, assim, muito interessante. Inclusive, se você compra o plano, né? Se você compra o plano, ele muda o próprio ícone do aplicativo. E eu vi isso acontecendo no Nubank essa semana, né? É verdade, o Nubank eu também, subiu cara. ultravioleta, agora você tem o íconezinho O app do se ultravioleta, transforma, né? né? Ele se transforma. Você é um cliente Exato. ultravioleta, o app agora é o app ultravioleta para você. E muda até o ícone, Exato. né? Então, é essa API nova aí que dá a possibilidade de fazer isso ali no Android, cara, e no iOS também, né? Enfim, isso é muito mais fácil, né? Você não precisa atualizar o app. Antigamente era isso, né, Gui? Tem que atualizar o app na loja se quisesse trocar o ícone do app para um ícone especial Black Friday. Aí você tinha que garantir que o usuário atualizou o app antes da Black Friday para ter essa possibilidade. Cara, outros tempos, né? A gente tá muito evoluído nisso. E é claro, né? Acho que aqui não tem como não olhar pro movimento que a gente tá aqui acompanhando de perto, o Open Finance com dados, que torna cada vez mais possível a questão da gente ter dados sobre aquele usuário na instituição para ser utilizado para fazer essa hipercustomização da experiência dele, né? Então, acho que vale, Gui, não sei, a gente dá uma olhada aqui no próprio site do Open Finance e explicar como você vê os escopos de dados que estão no Open Finance em si. O que você acha? Vamos sim, vamos dar uma olhada na documentação ali primeiro, né? Ver as fases. E é legal mostrar também, né, para o pessoal entender como que isso funciona, né? Por que a gente fala de fase e tal. Não, legal. Bom, então vou abrindo aqui o openfinancebrasil.org.br, né? Esse é o site, o portal do cidadão que a gente chama aqui, em que tem informação para a sociedade, né? Mas também tem informação para o participante, né? Aqui no menu da navegação, e para quem está desenvolvendo alguma coisa em cima do Open Finance. Então, essa parte aqui você vem na parte de desenvolvedor e abre a documentação técnica, né? Que realmente tem todas as informações técnicas. Essa seria a fonte da verdade sobre a informação técnica do Open Finance, né? É a definição do como tem que funcionar essa conexão, essas APIs, é o que está aqui, né? Aqui se tiver assim, então tá certo. Se não tiver assim, então tá errado. É basicamente isso. E que bom que melhorou isso, né, Nick? Pois é. Quando a gente começou de fato ali, era bem
precário, assim, bem simples e não tinha Sim, tanta explicação. E agora a gente tem uma equipe focada totalmente em fazer essa documentação a melhor possível e conseguir ver, de fato, um uso muito bom da documentação, né? A gente tem perfeito. separações bonitinho do que é o que, a gente tem implementações, a gente tem muita informação relevante que vale a pena ficar de olho. Perfeito, cara. Já aproveito e mandar um abraço aí pra todo mundo da estrutura do Open Finance, né? O pessoal da DTO aí que cuida dos Exato. times de produto, né? Cuidam de todas essas APIs aqui, de cada uma dessas documentações. Então, vocês devem É imaginar aí bastante o coisa. tamanho desse trabalho, né? É muita coisa. A gente vai pincelar algumas das coisas aqui, mas recomendo muito. Se você nunca abriu essa API aqui, essa documentação, essa URL, dá uma olhada, que tem muita informação aqui, bem rico mesmo. Mas enfim, eu acho que começando pelo ponto das fases, né? Esse é um conceito que o regulador criou, né? O Banco Central, ele separou o Open Finance em fases para a gente poder ter uma espécie de cronograma faseado. Então era pura e simplesmente isso. E aí começava na fase 1, depois na fase 2, depois na fase 3, depois na fase 4. É por isso que a gente tem essa nomenclatura. O fase 1 é aquela fase em que a gente está falando do dado da própria instituição, né? Os dados abertos. A fase 2, aí sim seria o conceito aqui de consentimento para dados do próprio cliente. A fase 3, tudo que a gente está falando de serviço, iniciação de pagamento, jornada sem direcionamento, tudo está aqui dentro, né? Uma fase de serviços. E aí a gente tem a fase 4 como sendo uma fase de expansão desses escopos de dados de fase 2 e fase 1. Né? Então, na fase 4, separado aqui em 4A, né? A gente teve ali os dados abertos a mais, né? Então, mais dados abertos. E na 4B, mais dados de clientes. Que é aí que a gente trouxe o câmbio, né? A questão aqui de investimento em títulos de tesouro, né? Renda variável, renda fixa. Enfim, então tem Análise mais geral de dados de cliente. investimentos, né? Perfeito, perfeito. E aí, Gui, eu acho interessante a gente começar de uma coisa super simples, né? Que é o dado cadastral. O que você acha? Pode ser, pode ser. É só um overview geral na parte de dados abertos, né? É abertos Uhum, mesmo, são dados da instituição, são uhum, dados que a instituição gostaria de compartilhar, por exemplo, quanto que é uma TED, por exemplo, quanto que custa algum serviço, onde sim. que ela tem, por exemplo, Tipo de moeda que ela oferece, né? A cotação da moeda, por exemplo. isso, onde Legal. ela tem agência, Justo. esse tipo de coisa. Caixa Perfeito, eletrônico, são perfeito. várias informações que tem ali que podem ser úteis para quem estiver implementando algum produto relacionado a isso. Mas dados cadastrais, né? Dados Sim, cadastrais são bem interessantes para a gente entender se o cliente está apto para certas coisas, né? Então, por exemplo, se eu como uma, uma instituição que gostaria de validar o meu cliente para crédito, por exemplo, será que eu gostaria de ter um cliente que tem conta nos grandes bancos? Há quanto tempo, né? Então eu consigo ter essa informação nessas APIs também. Então, se eu sou uma empresa de crédito, eu poderia ter essas informações e poderia confiar mais nesse cliente novo que acabou de entrar, em vez de esperar e ficar liberando pouquinho em pouquinho para ele. Ele pode ser um cliente realmente bom, né, que está precisando uhum, daquele dinheiro agora e ele tem todo o histórico passível para ser utilizado, para ser dado esse crédito para ele. Então, é um ponto perfeito. bem relevante aqui que a gente consegue trazer. E aí tem toda a estrutura lógica, né? Todos os dados necessários para fazer que são dados pelas instituições, né? Que são Uhum, compartilhados aqui pelas instituições. Então, perfeito. a estrutura geral está aqui. Perfeito. Só tô aqui enquanto você tava falando, mostrando aqui a navegação, né?
Mas só para explicar, então aqui eu entrei nessa parte das especificações de APIs, né, que tem aquela tabelinha com todas as fases, né, os tipos aqui de escopos. E o escopo específico que a gente estava olhando tá aqui nessa parte de dados de cliente, dados cadastrais. Na hora que você clica aqui, você vai para uma área em que mostra todos os versionamentos, né? Você vê a evolução do Open Finance aqui, cada versão que a gente lança, né, de novos escopos ou correções dos escopos existentes, tudo isso fica registrado, né? Então, por isso que tem todo esse histórico da especificação. Mas a vigente 2.2.1 aqui, essa área que a gente estava olhando, né? A parte de especificação técnica, aqui sim a gente tem a API padrão Open Finance de fato, né? Então, aqui um dado de registro da pessoa natural, né? A pessoa física aqui. Aqui no 200, né, pra parte um pouco mais técnica, mas é a resposta quando a coisa dá certo. Você chamou a API, você quer a resposta. A resposta quando dá certo é o código 200. E o que tem dentro, né, o dado propriamente em si, que está sendo transportado de uma instituição para outra, é isso aqui. É o que está aqui dentro. Né? Aqui sim você vai ter as informações da data de nascimento, status aqui, se é casado ou não, né? Ou, enfim, gênero, informação dos documentos. E é bem legal, né? Nick, mostrar também o esquema, porque a gente como o Open Finance em si, ele descreve muito bem cada campo, né? E aí no esquema Perfeito. É legal mostrar que tá tudo bem descrito quais que são as possibilidades, por exemplo, a array ali, né? Tem essas possibilidades de enum de sex, por exemplo, né? Então, sim. tem o enum ali. Tá aqui. Perfeito. Exato. Então, é exatamente aquele ponto que eu falei sobre coisas que são validações sobre a qualidade do dado. Aqui é a ponto da verdade. É como a API deveria se comportar. Mas vamos lembrar, o Open Finance é um ecossistema distribuído. Cada uma das instituições aqui participantes, transmissoras, implementam baseado nisso que vocês estão vendo junto com a gente. Então, pode ter alguma margem aqui para alguém interpretar alguma coisa de uma forma um pouquinho diferente e implementar de uma forma diferente do que é o esperado. A gente tem certificação para tentar pegar o máximo possível desses casos. Mas, vamos lembrar, dado do usuário em si, em produção, vai ser diferente do dado utilizado ali no motor, né? Que é um dado basicamente para fazer a certificação, que é uma pessoa, e não todas que passaram. Então, de fato, pode realmente ter uma diferença aqui na implementação. Por exemplo, alguém vem e coloca um social name aqui com mais de 70 caracteres. Do ponto de vista da implementação aqui, estaria errado. Né? Você tem aqui o limite de 70. E aí entra no ponto da gente ter esses grupos de trabalho que está sempre olhando, né? Falar, mas quantas vezes isso acontece? Acontece com uma certa frequência? Cara, eu acho melhor então a gente mudar a especificação para 80 caracteres, por exemplo. Exatamente. Né? E em vez de simplesmente punir um participante porque ele está trazendo o nome completo da pessoa, que tem mais do que 70 caracteres nesse exemplo hipotético, né? Então, isso é o ponto da evolução nossa aqui, que está sempre acontecendo. Mas isso somente um escopo, né, Gui? Eu estou olhando aqui para dados cadastrais. Tem bastante informação interessante aqui, inclusive da conta, né? Então, vamos dar uma olhada na conta aqui também. Bora. Aqui, ó. Então, a gente tem nessa parte de informações gerais, né? O que é o DER lógico aqui, o que a gente tem de informação de fato sendo retornada. Mas acho que o grande ponto a gente vai conseguir ter acesso ao saldo, né? E são vários tipos de saldo. Aqui eu acho que a gente tem um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Então, saldo bloqueado, saldo disponível, saldo em aplicação automática, vários tipos, né? Exato. E a parte de extrato, né? Que dá para fazer essas análises mais avançadas aqui e construir produtos.
Que tipo de produtos a gente poderia construir com esses extratos aqui, Gui? Você mencionou ali PFM, BFM. Explora melhor aqui para o pessoal entender o que significa essas 3 letrinhas aí que você está mencionando. Boa. Então, Nick e galera, o PFM, BFM é um aplicativo que consegue organizar a sua vida financeira ou a vida financeira da sua empresa. Então, com esses dados, a gente pode pensar que é o bruto, o que você vai dar para essa empresa que faz isso por você, né? Ou se você quiser fazer uma também, você pode, né? De um jeito que você acha que vai atingir o mercado da melhor forma. Perfeito. E aqui a gente tem a base para que isso ocorra, né? Então, todas as informações básicas para você dar dicas, por exemplo, pro seu cliente se ele investir nesse CDB, por exemplo, nesse fundo de investimento, ele pode ter tanto de retorno. Então, a gente até viu ali que tem a fase 4B, né, que tem com relação aos investimentos. A gente consegue ter essa visão clara da vida financeira e implementar isso de fato, né? Imagina que legal eu ter um agente que consegue me trazer informações. Se eu perguntar para ele, viu, como tá a minha vida financeira? Ele fala, cara, você tá muito agressivo, você investiu muito em cripto, entendeu? Pensa um pouquinho aí, vê essas possibilidades aqui, faz ele pode me colocar uma pizza, por exemplo, do que eu estou gastando e o que eu estou investindo também. Então eu consigo ter uma visão clara que eu deveria parar de gastar com comida e investir um pouquinho com investimentos aqui, né? Então coisas relacionadas a isso são bem relevantes, porque aí você tem informação do que você pode agir. E nessa etapa de dados, né? Lembra que a gente está falando só de dados aqui. E se a gente juntar com o Pix Inteligente, que tem todas as minhas contas, o que a gente consegue com isso, né, Nick? Perfeito. Bem legal aqui, né? A gente consegue ter a ação da análise dos dados, né? Então a gente entra num nível muito avançado aqui, muito legal para o usuário final, onde a gente tem a avaliação do que está a minha vida financeira e eu tenho um botão lá, viu? Automatize então e deixe legal a vida financeira minha que não está muito interessante nesse momento aqui. Né? Então eu consigo realmente fazer uma gestão completa e implementação de uma vida financeira que possivelmente é a melhor, entendeu? Eu acho que é isso que o Campos Neto lá no passado falava sobre o app, como que era, Nick? O app, é o Super App, né? O Super App, né? O Super App. Sim. Era isso que ele estava imaginando naquele momento. Não que o Banco Central faria isso, mas que a gente tem toda a infraestrutura para que o ecossistema faça, os bancos façam, as ITPs façam, e aí o cliente vai para onde ele quer e onde ele acha que é mais interessante. Perfeito. Acho que o ponto, né, que você tocou aqui, acho que é bem interessante do ponto de vista do usuário final, porque às vezes parece que o Open Finance é esse aplicativo que você está descrevendo como PFM, BFM. Ou seja, o Open Finance, ele é a funcionalidade de agregar contas e mostrar todos os saldos na mesma tela. E o Open Finance, ele não é isso. Ele viabiliza isso. Então, nenhum banco participante aqui, ele é obrigado a disponibilizar esse tipo de interface para o usuário. A gente vê a maioria deles colocando isso de uma forma ou de outra para o usuário como uma das features. Até porque eu acho que é uma das features mais tranquilas, assim, diretas de implementar e utilizar o Open Finance, dando alguma coisa de volta para a pessoa que deu o consentimento, né? Logo de cara, saber o que tá funcionalidade. rolando, né? Exato. Então, assim, conectei minha conta e nada muda, em lugar nenhum na interface e nem no meu crédito, nada. Cara, provavelmente o usuário vai desistir desse consentimento ou revogar, né? Você não tá entregando nada de volta. Então,
A primeira coisa que geralmente eu vejo as instituições entregar é essa interface que mostra ali que a conta está O saldo conectada, o total, saldo que ela né? tá. Exato. E aí você clica e você vê ali o extrato, né, e tal. Mas aí você falou do gráfico de pizza. E aí eu tenho uma crítica aqui. Que eu acho que esse Fala é aí, o fala aí. único gráfico de pizza aqui que faz sentido, ó. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Pois é, cara. Todo mundo adora gráfico de pizza, né? Exato. E a minha grande crítica é: você vai usar o gráfico de pizza? Cara, é um gráfico difícil de ler, né? Então, assim, aonde que eu tô. Aqui peguei só um exemplo aqui na internet, só pra gente É ver. muito bom. É grãos ou laticínios? O que que é mais aqui? É laticínios e vegetais. Vegetais parece um pouco maior, mas, cara, é muito difícil de saber qual que é o primeiro, segundo e terceiro lugar, batendo o olho nisso aqui. Sim. Assim, quer usar o gráfico de pizza? Tudo bem, pode até colocar, não é o melhor. Ele é Sim, interessante pra você é verdade. comparar duas coisas. Mas se for pra fazer assim, tipo, categoria da onde eu gasto mais dinheiro. Por favor, pessoal, ordene isso daqui. Coloca na ordem já pro usuário, tipo, do que mais Bonitinho, tem tem que pro botar menor. bonitinho. É. É, vai Isso ficar faz top. completamente. Porque eu já vi tanta instituição fazendo a implementação dessa forma, assim, só, cara, joga. Você não Tem que tá botar facilitando a vida da porcentagem também, pessoa. fica legal. Sim, Fica legal pois se é. botar porcentagem. Perfeito, Gui. Mas eu gostei, Mas, cara. Ficou ótimo aquele triângulo ali. não, é muito bom, cara. Eu não sei nem se dá pra. Acho que vai dar pra ler aqui, o pessoal tá lendo, mas é o céu, o lado ensolarado da pirâmide e o lado na sombra. Muito bom. Muito bom. Mas assim, no final a gente tem realmente muitas possibilidades, inclusive de relacionar, né, uma coisa que é dado do cliente com uma coisa que, por exemplo, a gente tem aqui de serviços, né? A gente tem o Pix inteligente, né? A gente pode colocar um gatilho que o cliente dá o consentimento e esse gatilho ser baseado numa informação que foi obtido via o consentimento, uma informação da conta. Do tipo, não deixa minha conta ficar no cheque especial, né? Ele vê que a conta entrou no cheque especial, ele vê que tem ali o ITP, consegue ver onde ele tem saldo, né? Se o cliente deu o consentimento. E o ITP tendo o consentimento do Pix inteligente, ele vai lá, tira esse saldo do lugar onde tem e joga aqui na conta que entrou no negativo, né? Para cobrir isso, se o cliente tem saldo, né? Não faz sentido pagar juros se você tem dinheiro para cobrir esse negócio. Então, Exato. acho que esse é o grande ponto aqui, que a gente consegue entregar novas funcionalidades que antes eram completamente impossíveis, né? E ainda mais da forma como a gente tem do Open Finance, que são vários participantes, né? Então, você realmente não importa onde você tem conta, não importa onde tem os seus dados. Você tendo um ITP, um receptor de dados que entrega essa funcionalidade, vai funcionar com a sua conta, né? Porque se é participante, se está aqui dentro, implementou desse jeito. Então vai funcionar com qualquer um. Então é isso que é legal, né? Realmente fica uma experiência consistente para a pessoa que está usando, né, via Open Finance esse tipo de funcionalidade. Não depende de uma coisa bilateral entre as instituições. Funciona com todas. E Nick, um ponto que eu trago aqui também é que muitas pessoas têm dúvida é se eu como empresa, empresa padrão, né, preciso ser uma ITP, preciso ser uma instituição autorizada, preciso ser uma instituição que está no ambiente aqui para poder usufruir disso, né? Então, explica um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre essa questão de como que empresas comuns podem usar esses dados também, né? Eu acho que isso é bem interessante para entender e como eu posso participar, né? Perfeito. E até olhando como um exemplo aqui, o nosso pagamentos automáticos, né? O Pix automático que está chegando aí, já entrou na fase de piloto, né?
E a gente vai ter um Go Live agora no meio do ano mesmo, né? Aqui no comecinho de junho, a gente já vai ter aqui a possibilidade do cidadão utilizar uma espécie de débito automático em conta, só que agora não dependendo desse acordo bilateral, né? Então, e aí? A empresa de energia, a empresa, né, provedora ali de internet, de streaming, a academia, todos vão ter que se transformar em ITP para poder utilizar a funcionalidade? Não, porque a gente tem a possibilidade do ITP ser a pessoa jurídica aqui, né? O papel participante para fazer com que o usuário tenha a possibilidade de dar esse consentimento, de fazer com que o valor seja movimentado na conta dele ali para pagar esse fornecedor. E esse fornecedor, ele é um cliente do ITP, de um ITP como um serviço, né? Então, a gente tendo essa possibilidade, né, e ter ITPs que fornecem isso como um serviço, aí é muito tranquilo, né? Porque você tem simplesmente um API desse ITP que vai trazer essa funcionalidade de, por exemplo, cobrar o cliente ali da conta de energia do mês, trazendo o valor da conta de energia e a cobrança vai acontecer. E assim, ele simplesmente continua fazendo o core business dele, que é fornecer energia elétrica, e não mexer aqui com uma instituição regulada pelo Banco Central para fazer aqui o papel de participante, iniciador de transação de pagamento do Open Finance, né? Então, eu entendo isso. E aí, Gui, não sei, você conhece alguma empresa que tem esse tipo de serviço? Conheço, cara. Conheço. Mas é interessante mostrar pro ecossistema que existem muitas empresas que fazem isso também, né? Além do iniciador, claro. Justo. Então, no próprio portal esse nome do é genial. Finance, vamos abrir um parênteses aqui, cara. Puta merda. É o iniciador, né? Iniciador de pagamentos. Qualquer coisa relacionada a iniciador é o iniciador. Mas no próprio portal você consegue ver quem são os participantes que são iniciadores de pagamento e escolher o seu, né? Exato. A gente volta para o nosso ponto inicial, né? Hiperpersonalização das experiências do usuário. Olha o ponto que chegamos. Estamos realmente falando aqui de você ter uma conversa natural com esse papel de assistente, né? Que seria como se fosse um gerente para você, assim, um gerente só seu, que faz tudo que você quiser ali do ponto de vista financeiro. E ele entende você, ele te conhece, te responde, né? Imagina, cara, você faz nada impediria aqui de ter a possibilidade de ter uma chamada de voz, de vídeo com esse gerente para você conversar ali sobre uma estratégia sua ali, de um problema que você está resolvendo da empresa, do ponto de vista financeiro, e ele te ajudar criando já os próximos passos, deixando tudo pronto ali, já fazendo as iniciações, entendendo o extrato, entendendo como cobrar esses clientes, recuperar essa dívida, sei lá. Então, realmente é muito poderoso, né, Gui? Tô bem empolgado, cara, com essas coisas que a gente tá vendo e as coisas que ainda virão, né? Eu acho que tem muita gente assistindo aqui que tem ideias para tirar do papel, né, nas suas instituições aí. E até agora tava esperando esse momento de ter essas APIs para viabilizar isso. Então, quero ver. Quero muito ver. Eu também. E traz pra gente. Traz aqui e comenta o que você tá pensando em fazer pra gente comentar também se isso já é possível ou não. E mostrar aqui também, né? Vai ser bem legal. Exato. Talvez trazer todos os casos de uso e exemplos aqui de empresas vai ser bem interessante. Perfeito. E eu acho que a gente tem que fazer um outro episódio sobre o MCP, né? Que é É verdade, cara. Uma questão mais complexa aí de inteligência artificial, que é a integração entre tudo e todos, né? Vai ser bem interessante isso. Vamos discutir mais sobre e avaliar essa integração com o nosso ambiente aqui, né? Como que isso se beneficiaria com o ecossistema? Não sei. Acho que vale um episódio só sobre isso, cara. Eu gostei da ideia. Maravilha, Gui. Bora. Então,
próximos episódios aí, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque você já viu aí, a gente tem assuntos muito específicos aqui sobre o mundo Open Finance que com certeza você não vê em lugar nenhum na internet, e novos episódios virão com coisas bem relevantes, né? Então, se inscreve, deixa esse like e bora pro próximo vídeo. Até semana que vem, pessoal. Valeu, Gui. Valeu, Nick. Até mais, pessoal. Curtam e compartilhem. Abraço. Tchau, tchau.